Meus amores, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei quando vocês vão ver esse vídeo. E glória a Deus. Vou soltar para vocês aqui Jeremias 23 e o versículo 28. Por causa dos sonhos que eu vou soltar para vocês. Calma lá, eu volto já. Bom? É porque eu pensei, meus amores, que a caixa de som tava perto, aí eu ia desligar, entendeu? Mas não tava não, né? Ó, Jeremias 23 e o versículo 28. Vou soltar esse versículo pra vocês, por causa de quê? Por causa dos sonhos que eu solto pra vocês. Também ainda vou soltar lá no livro do Apocalipse, que todas as pessoas que têm sonhos, têm visões que Jesus concede, a gente tem que soltar para servir de alerta para as outras pessoas, entendeu? Porque Cristo está voltando, a gente tem que estar o quê? Preparado. Nós viemos para essa terra para fazer algo pelo reino do céu. Não é obrigação, né? Assim, eu faço por amor, né? Tudo que eu faço para ele, faço por amor porque ele sempre cuidou de mim desde criança, entendeu? Ele sempre demonstrou que estava do meu lado. Eu não tinha entendido, né? Mas umas coisas eu já tinha percebido e outras não, né? Ele me conhece, que ele me fez, ele são dos meus pensamentos, então ele me conhece todinho, dos pés à cabeça. Então, meus amores, e o que eu digo pra vocês, aceita Jesus, coloca o teu nome escrito no livro da vida, e mais algo que eu digo a vocês, tem que haver arrependimento, tem que haver transformação de vida. Quem sabe, nós estamos vivendo nos últimos dias, qualquer momento ele pode vir. Na hora que ele vir, pronto. Na hora que ele chegar, acabou a chance, a oportunidade. Quem se salvar, vai perder a sua vida pelo amor a ele, entendeu? Porque ele perdeu a vida dele por amor a nós. Agora vai chegar o quê? Vocês não, as pessoas que não, por isso que eu digo a vocês, aceita Cristo, chega, tem um particular com ele, Senhor, eu quero conversar contigo, vem aqui, eu quero, vai para um quarto, fica só tu e ele, Jesus, eu quero te confessar. A gente tem que confessar na frente de 2, 3 pessoas. Então, meus amores, chama mais uma pessoa e confessa Jesus Cristo como suficiente Salvador da tua vida, para que teu nome seja escrito no livro da vida, para que tu seja o quê? Para que tu tenha direito à tua salvação, entendeu? Só quem vai herdar o reino do céu, essas pessoas que estão escritas com o nome no livro do Cordeiro. Essas pessoas herdarão o reino do céu. Essas pessoas que não estão, elas não herdarão o reino do céu. Por causa de quê? Porque não estão com o nome, não recebeu o sacrifício do Cordeiro. O certo, meus amores, é a gente passar por essa... meus amores, essas pessoas que subiram com Cristo são as melhores... É a melhor, como é que a gente diz? A melhor época da vida da gente, porque a gente vamos viver com Cristo durante o quê? Durante mil anos, entendeu? Quer dizer, nós vamos viver para sempre, né? Com ele, que o reinado dele é para sempre. Só ele, quando completar os 1000 anos, ele vai julgar todas as pessoas, entendeu? Por isso que tem esse... não interrompimento. Ele, quando chegar nesse tempo determinado, vai vir para o julgamento de todas as pessoas. Tanto essas que vão ser tiradas no arrebatamento, como as que vão ficar, né? Meus amores, isso assim me confortou muita alma, principalmente pelo povo de Israel, né? Que ele disse que após o arrebatamento, né? Se ele não antecipasse esses dias, esse povo não resistiria, né? E meus amores, eu amo o povo de Israel porque lá onde Cristo nasceu, entendeu, meus amores? E eu amo o povo de Israel porque começou deles, fim da nossa salvação, assim. Cristo veio, o primeiro homem foi Adão, aí veio até chegar no sacrifício de Cristo, até Cristo vir ao mundo para poder fazer o que ele fez por nós, né? E muitas pessoas jogam fora essa oportunidade, nós estar com Cristo para todo sempre. E, meus amores, participar da primeira ressurreição, isso vai ser glorioso, entendeu? Nós estamos prestes a passar por isso. Glória a Deus, né, meus irmãos? Glória a Deus, né? Glória a Deus, quem dera se hoje fosse o último vídeo que eu fizesse com vocês, né? Porque eu prometi a ele que eu ia fazer, eu ia ficar pregando até o último dia da minha vida, né? Então, assim,
quem sabe se hoje fosse o último dia que eu postasse pra vocês nas redes sociais, eu não fico triste porque eu vou com ele não, de maneira nenhuma. Eu fico muito alegre, mas meu coração se entristece por muitas pessoas que vão ficar e perderam essa oportunidade, né? Porque umas não aceitaram, não colocaram o seu nome escrito no livro da vida e vão ser tiradas da terra agora no arrebatamento. Outras que vão ser tiradas da terra, mas vão pro lago de fogo, porque só por desobediência, só porque não obedece a Deus. Adão e Eva, eles estavam lá no jardim, eles obedeciam a Deus. A partir do momento que eles passaram a desobedecer, eles veio o que? A morte para ele. E ninguém tá livre da sentença da morte. Meus irmãos, não é nem a sentença da morte. A morte é uma coisa. É o tormento que vai passar essas almas, entendeu? É isso que me dói, isso me enche de angústia. Ele nem me mostrou, né? Que nem precisa ele me mostrar, porque eu já sei que está escrito. Eu tenho certeza que tudo que está escrito aqui é verdadeiro e puro, entendeu? E muitas pessoas, o quê? Jogam isso fora, jogam a oportunidade. Por que as pessoas têm tanto medo da morte? Vocês já pararam para pensar por que vocês temem tanta morte? Sabe por que as pessoas temem a morte? Porque vocês não sabem para onde é que a alma de vocês vão quando vocês saem do corpo. Quando ela está no corpo, vocês ficam mortos de alegre. Por quê? Porque vocês sabem que está na terra. E quando as pessoas morrem de medo de morrer, por quê? Porque não sabem para onde é que a alma vai. Por isso que a humanidade tem tanto medo da morte. Todo mundo tenta salvar a sua vida. Por causa de quê? Porque não... meus amores, porque aqui a gente é uma escolha que a gente faz, para onde a gente vai colocar a alma da gente por toda a eternidade, entendeu? Por isso que eu confesso a vocês, aceita Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês. Eu vou soltar aqui o versículo, vou soltar sonhos e vou soltar também no livro do Apocalipse, porque eu estou pedindo a vocês, para vocês confessar Cristo como suficiente salvador da vida de vocês. Quem sabe hoje é a última oportunidade? Aceita Jesus, coloca o teu nome no livro da vida. Se não for hoje, se for... meus irmãos, eu tenho para você. Cada dia que se passa é uma oportunidade que Deus nos dá. Deus nos dá uma oportunidade de quê? De conserto. Para que a gente fique com Ele na glória. Para que a gente, quando Ele vir para esse mundo, fazer um novo céu, uma nova terra, nós vimos junto com Ele, entendeu? Mas muitas pessoas a gente sabe que não querem, né? Isso, né? Eu vou ler para vocês o versículo. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Meus amores, primeira coisa, esse versículo aqui, ele está dizendo, o profeta, essas pessoas que têm sonho, que têm visões, elas são o quê? Profeta. A segunda coisa, também, Jesus já levantou muitos profetas, porque Deus está dando sonhos e revelações a muita gente. Meus amores, sim, com certeza. São pessoas escolhidas por Deus para o quê? Para alertar a humanidade. São o quê? Trombeta de Deus aqui na face da terra. Deus usa a nossa vida para a gente... Ele usa a nossa vida para falar com muitas pessoas, entendeu? Para que muitas pessoas saibam, reconheçam e que se volte para Ele antes desse dia. Vou soltar também, eu peguei uma revelação de um pastor, acho que não sei se ele é um pastor, ele é um pregador, né? Só sei que é um homem de Deus. Meus amores, o mesmo horário que eu vi é o mesmo horário que ele viu. Eu sonhei do mesmo jeito, que faltava poucos minutos para as 7 horas. E ele também, ele teve essa revelação, Deus mostrou um relógio no céu e faltava pouquinhos minutos para dar 12 horas. Quando desse 12 horas, Cristo vinha buscar a igreja. E foi justamente do mesmo jeito que Cristo me mostrou. Eu estava indo para um trabalho, eu estava atrasada e era 18 e faltava uns minutinhos para dar 7 horas. E eu inquieta porque eu já estava quase perdendo a hora do meu trabalho, entendeu? Aí eu entendi esse sonho. Esse foi mais sobre o relógio, entendeu? O relógio de Deus, Deus quis me mostrar. Falta poucos minutos para fechar o tempo determinado da igreja dele estar aqui na face da terra. Cuidado que vocês não perdam a oportunidade. Porque, meus irmãos, falta pouquinhos minutos é pouquinhos dias. É só vocês raciocinar. Cai a ficha de vocês, entendeu? Depois eu já soltei esse sonho em pedaço, né? Mas eu vou continuar soltando os sonhos, viu? Deixa eu ler mais algo para vocês aqui em Apocalipse, porque é sobre os sonhos, que é para poder vocês verem
que a gente tem a obrigação da gente ajudar vocês, a gente que tem revelações, a gente que tem sonho, que Cristo nos concede, que é justamente para ajudar vocês, entendeu? Para que a fé de vocês aumente nele, na vinda dele. Glória a Deus. Pronto. Meus amores, vocês sabem que o Espírito é o Consolador que está aqui na terra. E eu vou ler o versículo 17, fala do Espírito e fala da esposa. A esposa o quê? A esposa sou eu que estou aqui na face da terra falando com vocês. Nós somos o quê? A noiva de Jesus. E tem o quê? É 10 noivas. 5 tá preparadas, 5 tá o quê? Dormindo. Por isso nós estamos pregando o Evangelho. Por isso que nós estamos pregando o Evangelho para vocês. Por quê? Porque existe pouco tempo. Esse relógio tá... Muitas pessoas não levam nada a sério, porque eu levo a sério. Hoje de manhã já veio 2 pássaros na minha casa me mostrar algo. Ele me mostrando algo. Os pássaros. Cristo fala comigo até através dos pássaros. Você sabe por quê? Porque eu dou crédito e eu confio nele. Entendeu? E ele sabe que ele pode contar comigo. Entendeu? É a vinda de Jesus. Vocês alertem. Vou ler aqui para vocês. Eu, Jesus, envio o meu anjo. Ele envia os anjos dele para testificar. Presta bem atenção. Anjo é eu, é você que tem sonho, você que tem visões, que fala na igreja, entendeu? Nós somos o quê? Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós somos o quê, ó? Deixa eu ler para vocês. Eu, Jesus, envio os seus anjos para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aí tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não creem nele, não creem de modo nenhum, não creem nele, entendeu? Aí vocês, o quê? Perdem a oportunidade, perdem a chance de vocês, o que, tá com ele. Meus amores, eu vou soltar os sonhos tudinho e vou começar a conversar com vocês através desses sonhos, porque ele me deu o discernimento desses sonhos, e eu vou conversar com vocês abertamente. Ou vocês aceitam Jesus, as pessoas que não aceitaram, e vocês que são ovelhas, que já aceitaram Jesus, já estão caminhando com Jesus. Vocês têm que se desligar de tudo. Pede perdão a quem tem que pedir, aceita Jesus, conserta os teus caminhos, não é nem aceitar, que já aceitou, né? Conserta os teus caminhos com o teu mestre, para quando ele vir só levar nós, entendeu? Ó, vou ler aqui, ó. E o Espírito e a esposa diz, vem. Glória a Deus. Pronto, meus amores, deixei ali, agora vem pra cá de novo. Ó, o que eu vou falar com vocês. Vou repetir, ó, eu li Apocalipse, o livro lá que eu li, eu já disse a vocês o salmo e o versículo. Agora eu vou falar o salmo e o versículo do livro do Apocalipse. Apocalipse 22 e o versículo 16 e o versículo 17. O versículo 16, Cristo está mandando a gente testificar nas igrejas. Tá certo que tem igreja que a gente é impedido, não pode soltar o sonho porque tem que fazer a vontade dele. Por isso que Cristo sempre questionou o quê? Com essas pessoas que têm a palavra de Deus. Por quê? Porque quando ele quer se manifestar, tem endurecimento do coração dessas pessoas que estão com a palavra de Deus. Vocês são o quê? Fariseus. Vocês são o quê? Fariseu. E vocês continuar do mesmo jeito vocês são um verdadeiro fariseu contra o evangelho de Cristo. E o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve, diga, vem. Glória a Deus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Vem, Cristo, nosso Salvador, vem. Pela segunda vez. Presta atenção que eu não estou falando que Cristo vai vir pela primeira vez, não. Cristo já vem pela segunda vez. Ele já fez o sacrifício principalmente pelo povo de Israel. Já fez o sacrifício por ele, fez o sacrifício por toda a humanidade, vocês o que? Só rejeitando.
E quem tem ouvido, e quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Meus amores, encerrei por aqui. 2 versículos para você. Agora bora para os sonhos. O primeiro, o versículo 16, você está vendo que Cristo, Ele mesmo, ó. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Quem falou aqui? Santo de Israel, entendeu? Santo de Israel. Meus irmãos, vamos para os sonhos? E também, glória a Deus, nos sonhos ainda vou mostrar o que está prestes a acontecer na face da terra, com toda a humanidade. Quando fala assim, é porque vai atingir a todo ser humano na face da terra. Vai atingir pobre, vai atingir os ricos, vai atingir os milionários. Ninguém vai se livrar disso. Mas também eu prestei atenção. Mas isso aqui com certeza esse aqui, o que eu li aqui que estava escrito é justamente sobre o arrebatamento. Entendeu? Bora lá? Mas primeiro eu vou soltar o sonho. Meus amores, eu vou soltar aqui vários sonhos nesse vídeo pra vocês. Vocês assistam o vídeo todinho e compartilhem bastante. Porque eu não tô com interesse em dinheiro, não. Eu tô com interesse em levar a palavra de Deus. Que chegue a muitas almas. Que Cristo quer que chegue a muitas almas e vocês escutem, vocês se arrependam. E vocês se voltem pra Ele. Não aceitam Jesus, não perde mais tempo. Pode ser hoje a última tua oportunidade. Se Ele vir hoje de noite, tu aproveita, corre e vai atrás dele. Hoje tu corre e vai atrás dele agora durante o dia. Entendeu? Porque à noite, na hora que ele vir, pronto, encerrou. Sem dizer que vai ser dias de escuridão, né? Na face da terra. Bora aqui, ó. Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. E no momento que eu vi ele em cima das nuvens, junto com os anjos, do lado direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista não faltava terminar de ver de tanto anjo. E na hora que eu vi Jesus completo, dos pés à cabeça. Não vi os pezinhos dele porque estava em cima das nuvens. Mas eu vi ele completinho, vi os cabelos dele, vi a mãozinha dele. Meus amores, eu vi assim, o ladinho do rostinho dele. E, meus amores, quando eu tirei a vista dos anjos, que eu olhei pra terra, o raio não estava dentro da minha casa, não. Eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando pra baixo, eu vi a rua de uma ponta, a outra ela rachada. E lá na ponta estava o meu filho, e eu olhei pro cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Eu guardei esse sonho. Eu guardei, tive negligência com meu grande amor. Guardei esse sonho por muito tempo. E Deus é muito maravilhoso. Deus tem muito amor por mim, porque por a minha teimosia de eu ter escondido, de eu ter guardado isso durante 3 anos, ou 3 anos ou mais, né? Então, só fazendo a vontade dos outros sem fazer a vontade de Deus. Quase que eu morria. Eu vou contar aqui um testemunho para vocês. Eu com teimosia, e quando eu comecei a fazer a palavra de Deus, aí o inimigo se revoltou contra mim. Porque eu queria para as igrejas soltar o sonho e tinha empecilho. Não queria que eu fosse soltar o sonho nas igrejas, como até hoje, né? E sabe o que foi que aconteceu? Quando eu vinha do meu trabalho para minha casa, uma Hilux ia me pegando. Mas assim, foi o anjo de Deus que não deixou ela. A Hilux, ela freou várias vezes em cima de mim. E primeiro que ia morrer era eu, porque eu estava na garupa. E, meus amores, quando aconteceu aqui dali, eu tenho certeza absoluta que foi o anjo do Senhor que me guardou naquela hora da morte. Porque eu tinha que estar aqui com vocês para fazer o que estava determinado para mim fazer, entendeu? E, meus amores, eu fui para a igreja. Na hora que eu cheguei na igreja, ninguém assim me conhecia assim, né? E a primeira coisa que Deus tomou foi a boca de um homem e disse assim: olha, eu te livrei. Eu te dei um livramento de morte. Pronto, começou a chorar. Porque eu também senti que aquilo ali foi comigo. Por quê? Porque Deus chegou, tomou a boca da pessoa e disse: olha, eu te livrei da morte. Pra tu fazer, então, o que é pra me fazer na face da terra? E muito empecilho eu tenho na minha parte. Tem muito empecilho contra mim, pra mim não fazer a vontade de Deus, entendeu? Mas Cristo tá sempre do meu lado. Sempre Cristo se manifesta, entendeu? Aí eu continuo fazendo, entendeu? Ele me livrou da morte justamente pra isso, né? E eu aqui conversando com vocês, porque senão, nem aqui eu não estaria mais conversando com vocês. Eu estaria o quê? Enterrada. Talvez eu fosse ressuscitada agora no arrebatamento, né? Se eu tivesse dormido com Jesus, né? Só que como eu estava com negligência com ele, talvez eu não tivesse, né? Então,
Por isso que eu digo, meus irmãos, vigie os caminhos de vocês. Olha o meu exemplo. Se eu tivesse morrido naquele dia ali, outros livramentos também Deus já me deu de morte. Muito, foi pouco não, muito. Então, se eu tô o quê? Eu tô agradecendo ao meu Salvador, da minha alma, por ter me salvado e ter me dado essa oportunidade de estar aqui com vocês. Como tem escrito no livro do Apocalipse, pus uma porta aberta perante a ti, ninguém a pode a fechar. Entendeu? Então, se eu tendo pouca força mesmo, eu tenho pouca força mesmo. Como está escrito no livro do Apocalipse, porque ele já me conhecia, ele já escreveu sobre mim, eu já sabia, eu já era desse jeito mesmo, né? Porque ele já escreveu, porque ele já não tinha me visto toda a minha vida como era que ia ser, né? Então, ele é muito maravilhoso, né? Tenho muito que elogiar ele, né? Então, meus irmãos, a oportunidade que ele me deu de estar aqui com vocês, conversando com vocês, entendeu? Eu já poderia estar com um ano de falecida, né? Mas ele me deu uma oportunidade. E ele me mostrou o quê? Que ia me levar no arrebatamento. E isso tinha que se cumprir. Por isso que o que tem livramento, entendeu? Porque tem que se cumprir do jeito que está escrito. Meus amores, olha, vou soltar outro sonho para vocês. Outro sonho que Jesus apareceu para mim. Meus amores, olha, eu sonhei, eu soltei para vocês o sonho do arrebatamento. Vou soltar Santas Escrituras, mas não vai custar muito não, vou soltar só o versículo, ó, para poder confirmar o sonho. Vocês viram que eu vi, como é que chama, meu Deus, eu vi a rua rachada, né? E eu tava suspensa do chão. Com certeza eu já tinha morrido nesse sonho. Eu já tinha morrido, eu morri na hora que eu tava dentro de casa. Eu já tava suspensa do chão, eu já tinha morrido, com certeza, entendeu, meus amores? E o que foi que aconteceu? Tudo que eu morri, a minha marca tava lá em cima, né? A minha alma com o corpo e tudo, porque nesse dia do arrebatamento a gente vai ser transformado, né? Então, assim, meus amores, deixa eu... Meus amores, vocês me desculpem por eu deixar vocês só, porque eu tive que ir ali, né, pra ajeitar ali. Você já vai escutar a zoada aí. É a máquina. Olha, meus amores. Eu vou soltar aqui o segundo sonho pra vocês, como eu tava conversando com vocês. Nesse sonho eu já tinha morrido, porque eu vi a rua rachada, né? A rua rachada é o quê? É um grande terremoto que vai ter. Como eu vi, eu sonhei, eu vou contar outro sonho pra vocês também mostrando essa terra rachada, né? Porque eu não falei pra vocês que eu vi a rua rachada de uma ponta a outra, agora eu vou soltar outro sonho com a rua toda, com a terra toda rachada, que é o que vai acontecer na vida de Jesus, entendeu? Ó, eu sonhei que eu tava bem alta do chão, mas eu tava tão alta do chão e eu olhando pra baixo, eu vi assim, como se eu estivesse lá em cima, lá nos ares, né? E eu olhava pra baixo, eu vi assim, assim um bocado de terra, assim, eu vi assim, eu deitada na rede. E naquele momento ali que eu tava olhando, teve uma grande explosão. Uma explosão tão grande, foi um estrondo medonho que deu, E nesse estrondo que deu, a terra, no lugar desse estrondo onde deu, a terra se rachou todinha. A terra se rachou e ela veio se rachando os pedaços da terra seca, tanta terra seca. Pronto, não tem um rio quando seca? Ele não fica toda cheia de rachadura? Foi do mesmo jeito. Só, meus amores, que foi... na hora que teve esse estrondo, que a terra se rachou todinha, ela veio se rachando e veio uma onda de energia. E eu tava deitada na rede. Na hora que essa onda de energia, ela veio, na hora que ela passou por mim, ela me matou. Aí, na hora que ela me matou, eu me acordei. Eu lá de onde eu tava, nos ares, eu deitada na rede dormindo. E vi tudo isso acontecendo. É só pra vocês verem. Isso aí vai ser o quê? O arrebatamento. Vocês alertem. Que... E sobre o que eu falei com vocês, sobre a hora que eu vi 1 hora. Faltava... Era 18. Faltava uns minutinhos pra dar 7 horas. Eu tava atrasada. E eu entendi. Entendeu? Aí eu tô o quê? Pregando a palavra de Deus pra vocês. O restinho de tempo que a gente ainda tem na terra, né? Por isso que eu digo, meus amores, sempre eu falo pra vocês ter vigilância. O arrebatamento pode ser hoje, pode ser amanhã.
tá no querer de Deus. Quando Deus diz assim, filho, vai buscar o teu povo na terra, vai buscar os teus remidos, que tu comprou com preço de sangue, vai buscar eles para Deus e para mim. Então, se ele vem na hora, entendeu? A gente tem que estar, é a gente que tem que estar vigilando, esperando por ele, entendeu? É o que eu tenho para dizer para você. Agora eu vou soltar outro sonho. Eu soltei esse sonho, né? Agora eu vou soltar o versículo para vocês verem. Aqui, ó, Apocalipse 7. Olha o versículo 12 que é que tá dizendo. E pelo que eu entendi, vai ser na sexta no sexto selo. No sexto selo já tá bem pertinho, né? E falta só o sétimo selo, né? Para ser aberto, né? E a destruição total, né? A glória a Deus. É o anticristo e o tempo, sei lá de que, é o tempo babilônico, né? Então, o tempo babilônico, vocês sabem o que é o tempo babilônico? É o tempo católico, é o tempo católico que está espalhado aí no meio do mundo inteiro. E o pecado desse tempo é tão grande que já se acumulou até o céu. Tem escrito aqui no livro do Apocalipse, eu vou ler para vocês. E Deus ainda diz, sai dela, povo meu, para que tu não seja cúmplice com as pragas que há de vir para ela. Então, se vocês acordem. Vou ler aqui para vocês. E havendo aberto o sexto selo, tá vendo aí, ó? Olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Vocês sabem que tremor de terra é um grande terremoto que vai ter. Aí, como é que essas pessoas em prédio vão viver? Por isso que eu digo a vocês que moram em prédio, aceitam Jesus. Eu tô falando com vocês, aceita Jesus, acolhe o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês. Livra a alma de vocês. Diz que está prestes a acontecer. E o sol tornou-se negro como um saco de cingilo, e a lua tornou-se como sangue. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é o arrebatamento. Isso aqui é o arrebatamento. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados verde, abalada por um vento forte. Com certeza, o vento vai ser fortíssimo em toda a região do mundo inteiro. Glória a Deus. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Vocês acham que os montes se mudando de canto, as ilhas se mudando de canto, vocês acham que a terra vai ficar normal? O mar não vai invadir a terra? Vai invadir a terra com uma onda enorme de grande. Por isso que eu digo a vocês, cuidado. Meus amores, eu vou soltar outro sonho para vocês agora. Justamente por causa desse livro do Apocalipse. Vou soltar o quinto sonho. Mas eu só soltei o primeiro, né? Eu soltei 2 sonhos para vocês. Soltei o sonho do arrebatamento, que foi o primeiro sonho que eu vi Jesus completinho. Quer dizer, eu tive um sonho que eu sonhei com ele, mas faz muito tempo atrás, tá? Quase 20 anos. E eu sempre guardei ele, né? Porque assim, eu não sabia quem era. Eu pensei que era um anjo. Quando eu vi ele, eu disse assim, olha, um anjo de guarda. Eu vou soltar esse sonho para vocês. Eu vou soltar logo hoje todos os sonhos. Eu tava no sítio da minha mãe tinha um pequeno sítio, né? E nós éramos uma pessoazinha humilde, né? Minha mãe sempre foi uma mulherzinha humilde, né? Mas tendo um Deus muito grande, né? E o meu pai também, e meus irmãos, nós estávamos nesse sítio, eu sonhei que eu estava nesse sítio, e lá meu pai plantou muito cajueiro, tinha todo tipo de pé de fruta, né? E nesse canto, meus amores, eu tinha um cajueiro que eu gostava de brincar nesse cajueiro, mas meus irmãos, eu subia no pé de cajueiro, eu gostava muito desse pé de cajueiro. E lá de baixo tinha um anjo. Eu vinha sair lá da casa da minha mãe e ia direto para esse pé de cajueiro brincar lá. Meus brinquedos eram assim, de estar subindo em pé de árvore, entendeu? Principalmente lá no pé de cajueiro, onde eu gostava de brincar. Meus irmãos, quando eu cheguei lá no pé do cajueiro, para me brincar, né, mas meus irmãos, eu vi um anjo. Ele, dos pés à cabeça, todo de branco. Assim, as vestes dele daqui até os pés, era todo de branco, linho. E todo resplandecente, não dava pra ver o corpo do anjo, não. Eu só vi as vestes dele, de tão
De tão resplendoroso que ele era, não dava pra ver, tá? Eu vi a irmã, acho que talvez eu vi a irmã, talvez, né? Porque, meus irmãos, sempre quando eu vi ele por costa. Na hora que eu fui chegando, ele tava de frente pra lá e de costa pra mim, né? Aí ó, a minha arrumação, é a minha arrumação. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fui pra frente do anjo pra me ver o rosto do anjo. Porque eu olhei assim pra ele, dos pés à cabeça, eu achei ele muito grande, né? E eu bem pequenininha, pertinho dele, né? Aí eu queria ver o rostinho dele, né? Aí eu peguei e fui pra frente dele. Ele virava as costas pra mim. Eu fui pra frente, ele virava as costas pra mim. Só sei que eu passei um bom tempo nessa teimosia com esse anjo. E pra mim, na minha mente, era um anjo. Aí quando eu fui ver, né? Que ele não era um anjo, sabe quem ele era? Ele era o Jeová, o Deus de Israel. Sabe por quê, meus amores? Porque eu teimei tanto com ele que ele disse assim, não, deixa ele assim pra mim. Aí eu me aquietei na hora que ele me disse não. Eu me aquietei durante um pouquinho de tempo. Aí eu continuei de novo insistindo com ele. Ele pegou, eu não sei se ele ficou com raiva de mim ou sei lá o que foi, né? Ele me mostrou um pouquinho da face dele e foi da sobrancelha dele, branca como a lã. Aí na hora que ele me mostrou isso, foi o suficiente pra mim me acordar passando mal, entendeu? Eu me acordei passando mal, passei 3 dias passando mal. Que eu achei que meu coração não ia resistir, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei mesmo, seriamente, que eu ia morrer. O coração não tava bem, não. Aí passou, né, meus irmãos? Aí passou. E eu fiquei com aquele sonho, guardei por tanto tempo, agora que eu tô soltando pra você. Em todos os meus vídeos meus, eu sempre solto. Mas o sonho do arrebatamento, até o sonho que eu sonhei até os dias de cá, entendeu? Até esse mês passado. Até esse mês, quer dizer, até esse mês de setembro, o sonho que eu tive, eu sempre solto pra vocês. Mas esse primeiro sonho eu nunca solto pra vocês. Sem dizer as visões que eu vi de olho aberto. Que também não é bom, não. Eu vi um cachorro bem grandão com os olhos de fogo. Meus amores, quando eu vi esse cachorro, eu passei tão mal que eu cheguei toda amarela. A mulher chegou e disse, mulher, o que é que tu tem? Tu tá toda amarela. E eu pedi ela uma garapa de açúcar, ela me deu, foi que eu fui indo, fui e melhorei, porque eu vi esse negócio, né? Era um cachorro preto, com os olhos da cor de fogo. E quando eu vi esse bicho, não sei o que era isso, né? Com certeza era um inimigo, né? Quando eu vi ele numa estrada. Eu ia numa estrada que só tinha mato de um lado e mato do outro. E eu tinha acabado de me livrar da morte, porque eu tinha acabado de me livrar da morte. Eu passei assim, eu senti até o meu corpo, eu senti até meu espírito saindo do meu corpo. E eu fui salva, entendeu? Cristo mandou alguém e alguém me salvou. Então, aí nesse livramento que eu tive, o inimigo, ele apareceu pra mim depois que eu tive esse livramento. Com ódio medonho de mim, eu entendi que era o inimigo, porque ele teve um ódio medonho, porque ele não conseguiu tragar a minha alma, porque Cristo me libertou. Por isso que eu digo, eu tenho muito que agradecer a ele. Eu tenho que beijar os pés de Cristo quando eu ver ele, entendeu? Meu maior desejo é beijar os pés dele. Por quê? Porque eu poderia ter morrido, porque eu senti o meu corpo saindo eu senti a minha alma saindo do meu corpo. Eu senti. Nesse dia eu tinha perdido todo o meu sangue, entendeu? E eu tava tão debilitada. E, meus amores, mas foi Cristo me recuperou, né? Glória a Deus. E já tive tantos livramentos. Por isso que eu solto pra vocês, né? E hoje Deus tá mandando eu soltar é tudo. Não sei o que vai acontecer, né? Só sei que Deus tá mandando, eu tô fazendo, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre tive o quê? Se eu obedecer os meus pais, por que eu não vou obedecer logo quem me deu a vida? Quem sempre esteve do meu lado? Nunca virou as costas pra mim, ele nunca virou as costas pra mim. Ele tinha 1000 motivos pra virar as costas pra mim, Jesus, por causa do sonho que ele... Por causa do terceiro sonho, ele tinha motivo pra virar as costas pra mim, deixa eu perecer, vocês sabiam? Mas só que ele não fez isso comigo, porque o amor dele é muito grande. Então, por isso que eu digo a vocês, aceita Jesus. Vou encerrar aqui pra vocês, né? Agora eu vou... Como eu falei pra vocês, eu vi isso, né? Eu passei muito mal, né? Outra vez eu tava... Eu vou contar todas as minhas revelações pra vocês hoje. Outra vez eu tava mais com meu pai na casa de uma irmã, né? Nós almoçamos lá na casa desse irmão, dessa irmã. São umas pessoas de oração, né? Junto com meu pai também, né? Eu era mocinha, acho que eu tinha uns 14 anos, eu era 15. E eu saí com meu pai, eu sempre gostava de estar na companhia do meu pai. Eu era mais do meu pai do que estar com a minha mãe em casa. Eu sempre fui assim, né? Mais apegada do meu pai. E quando eu tava lá almoçando, aí nós terminamos de almoçar, aí eu peguei e disse assim, eu vou lavar as louças da irmã. E a irmã pegou, foi se deitar lá no quarto, né? E o marido dela ficou conversando com meu pai. E nesse momento, que eu tava lá na pia lavando as louças, era 12 horas em ponto. A porta da irmã tava aberta, a porta lá da frente. E lá não tinha saída, né? O quintal lá era todo fechadinho, todo quadradinho, né? O murozinho todo passadozinho. E eu peguei, né? Tava lá na cozinha, lavando as louças, assim, de frente pra pia, né?
E aqui atrás é uma passagem, né? O corredor. Vinha da sala, passava direto, ia direto pro quintal. E meus amores, eu vi um velho de chapéu com a blusa marrom. Ele, ele chegou mesmo na confuntura do corredor. Eu avistei ele, na hora que eu assim com o olho aberto, eu passei tão mal nesse dia, eu quase morro. Quando eu tenho essa visão de olho aberto, eu só falta morrer. Ainda bem que Jesus retirou isso de mim, né? E na hora que eu vi aquilo dali, para vocês verem como o mundo espiritual, eu vi de olho aberto. E o mundo espiritual, ele é muito forte. A gente só falta morrer quando a gente vê. E quando eu vi ele, né, eu fiquei dura eu não consegui me mover. Eu não consegui me mover quando eu vi ele. E eu só seguindo ele com a vista. Eu consegui seguir ele com a vista até a confrontura das minhas costas. Quando ele passou, que ele chegou aqui, que eu peguei ele só com a confrontura das minhas costas, aqui olhando pra ele, eu toda dura assim, né? Seguindo ele só com os olhos. Quando ele chegou aqui na confrontura das minhas costas, ele sumiu. Quando eu olhei assim pro outro lado, eu já não vi mais nada. Eu fui pro fundo do quintal pra ver se tinha passado, não passou ninguém, porque lá nem tinha tanto pra ele passar. Então, com poucos instantes, a mulher começou a passar mal. A dona lá dessa casa começou a passar mal. Ela começou a ter trombose. E o marido dela, o meu pai e o marido dela ajudaram ela. Parece que levaram ela para o hospital, entendeu, meus amores? Foi uma coisa assim. Eu só sei que eu passei tão mal, mas era a mulher passando mal de um lado, tendo trombose, e eu passando mal do outro, porque eu tinha visto esse negócio, que foi esse bicho que entrou dentro da casa, que ia matando a mulher. O mundo espiritual, ele é real. Cuidado, cuidado. Ora. Tem que orar mesmo, tem que orar 24 horas e pedir proteção a Deus. Continuando, né? Parei aqui, ó, essa visão que eu tive de olho aberto, né? Que, glória a Deus, que agora eu só tenho... Eu já tive visões, assim, com o olho aberto. E foi uma visão que eu gostei, porque eu vi várias vezes Cristo. Não vi ele completo, mas eu vi, assim, as vestes... Por exemplo, ele passou por aqui, eu vi as vestes, o restante das vestes dele. Ele passou por aqui, eu vi o restante das vestes dele. Eu já estava aqui com vocês. Quando eu menos espero, eu vi ele passando por detrás de mim. Cristo. Eu estava aqui pregando aqui o evangelho com vocês. De repente, eu vi ele passando daqui para cá. Eu vi ele passando daqui como se ele estivesse indo-se embora, né? Ele estava aqui, mas eu estivesse saindo para resolver alguma coisa. Porque com certeza ele é cheio de coisa para resolver no meio do mundo, entendeu, meus amores? E ele sempre me mostra. Uma vez eu estava adorando a Deus na janela, eu vi também. Ele estava na janela e eu vi na hora que ele saiu, que ele caminhou para a porta para entrar. Nessa hora, meu espírito se alegrou tanto. É muito maravilhoso as coisas de Deus. Outra vez, eu estava aqui, onde eu tô aqui, adorando a Deus e cantando. Ele soprou um vento tão forte em mim, que saiu dos lábios dele tão forte em mim, e um ventinho tão gelado. Meus amores, é muito maravilhoso. Aí eu peguei, ele parece que já prepara tudo. Nesse momento que ele fez isso, né? Aí eu peguei e disse assim, quando soprar mais menos, que é pra mim não ficar pra mim não ter medo, tá entendendo? Mas ele fez isso justamente para ele demonstrar que estava perto de mim, né? Então, meus amores, é muito maravilhoso. Eu a amo. Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, o dono da minha alma, o dono da alma, o dono do corpo, o dono do espírito, o dono de tudo, entendeu? Aí, meus amores, é o que eu digo para vocês. A gente tem que o quê? Tem que haver perseverança, entendeu? Aí, meus amores, eu adorando a ele, meus amores, depois eu pedi, foi perdão ele por eu ter pedido isso a ele, entendeu? Que não era pra eu ter pedido isso a ele, ter deixado ele bem à vontade, né? Porque ele fez aqui dali demonstrando que eu não tava só, eu tava com ele tava aqui do meu lado me acompanhando, meus amores. Então, aí, meus amores, por isso que a gente fala até cor que não deve, né? Eu peço até perdão a ele, porque, meus amores, se ele não tivesse feito isso, eu não tinha prestado atenção, ele tava de frente pra mim, ele não tava de lado comigo, ele tava de frente pra mim. Eu tava cantando, adorando a Deus, né? Louvando a ele, e ele mesmo de frente comigo. Eu sempre tive essa sensação que ele estava de frente comigo quando eu estou adorando a ele, né? Mas eu jamais imaginei que ele ia fazer isso, né? Foi um vento assim que saiu do lado dele tão geladinho, e é só nisso aqui meu, tá entendendo? Assim, pegou no meu braço, o vento dele pegou no meu braço, e pegou nisso aqui meu, né? Um vento assim, eu tava adorando a Deus, né? Com o microfone, e vi aquele ventinho. Aí eu fiquei procurando onde era que o vento tava vindo, né? Aí depois eu entendi que o vento tava vindo mesmo de frente comigo, entendeu? Por isso que pegou no meu braço, entendeu? Meus amores, eu amo Jesus de Nazaré, o meu Salvador. O homem da minha vida, né? O meu Salvador, Jesus de Nazaré.
Meus amores, eu vou, já soltei esse sonho pra vocês. Esse aqui não é um sonho, isso aqui são coisas que aconteceu assim, eu acordado, entendeu? Sonho, eu falo pra vocês que é sonho. Eu vou soltar outro sonho pra vocês. Glória a Deus, agora eu tô com calor. Meus amores, olha, o que eu vou falar pra vocês, mais algo. Ó, no livro de, deixa eu ver aqui, é no livro de Osés, no livro de Osés. Deixa eu ler aqui só o restante do finalzinho do livro do Apocalipse, aqui, o versículo 17. Eu vou ler o versículo 17 e o versículo 16, porque para vocês verem que após a vinda de Jesus ainda vai ficar gente na terra, entendeu? Vai passar pela grande tribulação, né? Glória a Deus. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Glória a Deus. E porque é vindo porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá se livrar desse dia da ira dele? Ninguém. Vocês veem que as pessoas que estavam vendo ele estavam pedindo era para morrer, sabe por quê? Por causa da ira dele, porque essas pessoas nunca se renderam aos pés, nunca aceitaram o sacrifício, nunca caminharam conforme a vontade de Deus. Isso aí vai ficar justamente para o povo de Israel, que odeia o meu amado, a minha alma, que veio justamente para vocês. Então, continuando, né, falando. Mas a salvação atingiu a todos nós, graças a Deus, né? Glória a Deus. Agora eu vou soltar aqui. Onde era que eu disse que eu ia soltar pra vocês? Ah, em Osés. Meus amores aqui tá com calor tão grande que eu tô toda suada. Glória a Deus. Mas bora lá, né, meus amores? Acho que o professor foi passar. Não, acho que não. Osés. Sabe o que foi que eu também estava pensando? Eu vou soltar para vocês dois sonhos. Esse vídeo vai ser só de sonho. Eu vou soltar aqui, eu vou soltar logo o versículo que eu prometi a vocês, ó. Tem uma pessoa aqui na terra que essa parte aqui da Santa Escritura, ela já se cumpriu, porque Cristo me mostrou. Porque essa pessoa era eu, entendeu? Porque eu lendo isso aqui, eu perguntei, Cristo, isso aqui é eu? E ele mandou 2 pássaros aqui na minha casa e fez um 8, 2 vezes, que ele mostrando que esse versículo 8 era eu e o versículo 8 e a página 8, que é o versículo 1, entendeu? O primeiro, deixa eu ler aqui o 8 para vocês, versículo, Osés 8, ó. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho e o azeite. Então, essa pessoa, ela é o que? Ungida. Essa pessoa, ela é o quê? Ela tem um grão é a palavra de Deus. Ela tem o azeite, tem um vinho e tem um azeite. Essa pessoa, ela é o quê? Ela é ungida por ele. Ela é ungida e ela ainda tem o quê? O vinho, ainda tem um grão, que é a palavra de Deus, entendeu? E ela não reconhece que ela era assim, entendeu? Eu não reconhecia mesmo, não. Eu jamais imaginava. Por isso que eu sempre tive esses dons de visões, entendeu? Eu jamais, como é que eu posso... Eu ver o rosto dele, eu não ter morrido, porque eu já vi, não vi o rosto dele completo, né? Mas eu já vi assim uma partezinha assim do rostinho dele, né? Eu vi o olho dele, né? Eu não sei o que eu tava com alguma negligência com ele, ele apareceu pra mim e olhou pra mim muito sério, como se dissesse assim, por que tu tá fazendo isso? Nesse sonho, o que eu entendi foi isso que ele quis me dizer. E eu vi ele voando, ele vinha... Era assim, ó, eu vou contar pra vocês só uns detalhes desse sonho, porque tem coisa que eu entendi, tem coisa que eu não entendi. Eu sonhei que eu tava num canto, tinha uma mulher, a mulher tinha um homem, aí esse homem vinha, conversava comigo, esse homem se encostava muito de mim, né?
Acho que foi por isso justamente que ele chegou pra mim com esse rosto tão sério pra mim no sonho. E esse homem se encostava perto de mim. E eu tentava desgrudar o homem de mim, eu só não faltava conseguir. O homem direto grudado em mim, assim, tem cola que gruda em você, que você tenta, e aquela cola voltando do mesmo jeito. Aí nesse momento, né, tinha 2 anjos perto, tava assim, por redor, tava em redor, não sei onde que eles estavam, tava em redor. Só sei que eles saíram, todos os 2 saíram e eles foram ao céu. Antes dele chegar no céu, ele já tinha vindo voando e se encontrou com esses anjos. E ele parou um pouquinho perto desses anjos e escutou o que o anjo tinha para dizer a ele. E ele escutando o que o anjo tinha para dizer a ele, ele veio a minha direção. E ele olhou assim, bem pra mim, assim, no meu olho, eu olhando pra ele, ele olhou assim, ele me mostrou só assim, uma bandinha do rostinho dele. Assim, eu vi os cabelos dele, vi o olho dele, uma bandinha do rostinho dele, né? Assim, um pedacinho do rostinho dele, né? E eu olhei assim, os olhos dele é lindo. Os olhos dele é diferente da gente. Glória a Deus. Então, é assim, meus amores, é igualzinho, mas só que ele é diferente, entendeu? A cor dos olhozinhos dele do lado. Dentro, né? A gente tem esse olho aqui, é branco e preto, né? A bilinha é preta, né? Então, ele é só de uma cor, o olhinho dele. E eu achei ele lindo, todo majestoso. Ele olhou pra mim assim, com a cara bem séria, como disse assim, por que tu tá fazendo isso? Só no olhar dele eu já entendi tudo, né? Que eu tava fazendo alguma coisa que ele não tava se agradando. Aí, né, melhor deixar de lado, né? Aí, meus amores, eu abandonei, foi trabalho, abandonei, foi tudo. Que eu prefiro estar nessa terra só pra estar agradando ele. Porque, meus amores, em qualquer momento ele pode me tirar da terra. Se eu tiver com desobediência, pra onde é que eu vou se eu tiver com desobediência? Direto pro abismo. Deus me defenda, eu perder uma pessoa maravilhosa como Deus. E também eu fiquei imaginando, por que eu vi ele e eu ainda não morri? Porque nas Santas Escrituras tem dizendo que... Nas Santas Escrituras tem dizendo que aquele que vê Deus, o rosto dele, só a misericórdia dele para não ter morrido, né? Aquele que vê Deus, ele o que? Ele morre. E eu entendi, mas eu entendi no terceiro sonho, porque eu já vi ele várias vezes, eu não morri. Eu entendi. E também já vi ele com o olho aberto, não ele completinho, né? Mas eu já vi ele com o olho aberto passando assim, o restante das vestes dele passando por mim, né? Aí eu disse assim, olha, o meu galileu tava mais eu, né? Glória a Deus, o meu judeu, né? Maravilhoso. Então, assim, meus amores, se ele muito me conforta, ele me alegra muito a minha alma quando eu vejo ele, entendeu? Nem que seja assim uns pouquinhos da veste dele, mas eu sei que ele tava mais eu, entendeu? Entendeu? Meus amores, sempre eu falo assim, dele com o maior amor, com o maior carinho. Deixa eu terminar o restante desse sonho pra vocês. Na hora que eu vi ele vindo, que ele parou, que ele olhou pra mim, né? Ele vinha com as vestes toda branca. Ele vinha daqui pra cá toda branca, ele vinha voando. Mas ele chegou numa velocidade tão grande que antes dos anjos saírem bastante da terra, ele já estava perante os anjos. Parece que ele já estava sabendo que ele veio só escutar da boca dos anjos para chegar pra mim, né? Ele olhou assim pra mim, né? No olhar dele eu já entendi tudo, que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Por isso, eu agradeço a Deus. Tem muitas pessoas que têm raiva quando ele chama a atenção da gente. Eu não tenho raiva, não. Eu faço é me consertar. Se ele chama a minha atenção porque eu estou fazendo algo de errado, eu faço é me consertar. Não ficar com raiva, ou então eu ficar com raiva de alguém, porque Deus está chamando a minha atenção através de uma pessoa. É porque as pessoas querem que Deus desça pessoalmente chamar a atenção de você. Mas o amor não pode fazer isso, não. Porque se ele fizesse isso, ele te matava na mesma hora. Eu entendi porque que eu não morri, quando eu já vi ele em sonho, eu entendi porque que eu não morri. Aquela parte também que tem escrito na Bíblia, que aquele homem pediu para ver Deus e ele viu. Só que ele viu Deus de olho aberto. Eu não vi, ele viu Deus, e Deus se revelou para ele com toda a glória dele. Deus não fez assim comigo não, entendeu? Porque se ele fizesse comigo assim mesmo em sonho, ele me mataria, entendeu? Tem muitas pessoas que morrem dormindo. Com certeza viu a glória dele, né? E, ó, meus amores, é o que eu tenho para dizer para vocês. Vigie os caminhos de vocês, aceita Jesus. Hoje eu não sei, né? Devido a esse espaço que veio hoje aqui em casa, né, me dizer algo, eles falaram, né, falaram assim, com gesto, né, que eles sempre se comunicam comigo através de gesto. Ele falou e eles saíram, entendeu? Eles não estão mais aqui na minha casa, não. Por isso que eu digo que ele veio, se manifestou, ele fez o que tinha pra mim entender, eu entendi, e eles saíram. E eu vou falar algo pra vocês também ficarem de orelha em pé, através do que eu vou falar pra vocês. O pássaro, ele sentou numa mochila de viagem, né? Por exemplo, o pássaro, na hora que o pássaro se sentou nessa mochila e se sentou em cima de uma luz, eu entendi. O pássaro ficou em cima de uma luz. O que é a luz? Está prestes a nascer, está prestes a nós sairmos dessa terra. E a mochila, já estamos para pegar o beco. Quando eu ouvi o pássaro em cima da luz e ele em cima de uma mochila, eu entendi que nós já estamos de mudança dessa terra. Aí vocês, no caso, de vocês mesmos não quiserem. Meus amores, aceita Jesus.
Coloca o teu nome no livro do Cordeiro e começa a caminhar com ele. Nós estamos, qualquer momento nós pode sair dessa terra, entendeu? Qualquer momento ele pode aparecer, nos resgatar daqui, entendeu? Para viver com ele para sempre, né? Se ele pode voar, será que nós não vamos poder voar também, né? Glória a Deus. Vou fazer essa pergunta a ele, né? Glória a Deus, porque, meus amores, do jeito que ele é um homem muito majestoso, né? E ele resolve as coisas dele no instante, né? Glória a Deus. Meus amores, olha, vou encerrar para vocês aqui, agora eu vou pro versículo 8. Tá pronto, tá aqui, gente. Ó, o que ele me falou para mim no versículo 8 foi assim, que é para mim chegar, abrir a minha boca e falar com vocês mesmo, não guardar nada para mim, soltar tudo para vocês, porque ele sabe, tem certeza absoluta que vai ficar muitas pessoas que são evangélicas aqui na face da terra ainda vivas, por causa de quê? Porque vocês não escutaram, porque vocês não deram ouvido, vocês vão passar pelo quê? Pela grande tormenta. Ainda além da vinda dele vai ser com trombeta, mais ainda, vocês vão ter, tem pessoas que vão perecer, tem pessoas que vão se salvar, mas Cristo está pedindo para me falar com vocês, para que vocês o quê? Fique firme até o final, porque vocês vão o quê? Vocês vão ser salvos. Mas você é uma pessoa que tem a palavra de Deus e perecer, não é nem perecer não, meus amores, perder o arrebatamento para viver, para ficar numa tormenta, num mundo atormentado, porque após a vinda dele, o mundo vai ficar todo atormentado, a rua tudo rachada, porque pelo que eu vi a rua rachada, o outro sonho também que eu tive, então nada vai ficar normal. Vocês acham que o ser humano vai conseguir fazer isso? Por mais que o ser humano, quando eu prestei atenção, quando Deus disse que vai fazer um novo céu, uma nova terra, porque essa terra já está velha, ela não vai aguentar mais o que o ser humano está fazendo em cima dela. É guerra, é fome, e eles querem se acabar uns aos outros. Então, tudo isso prejudica a terra. Tu acha que tem mais tempo dessa pessoa passar muito mais tempo na terra? Não tem. Cristo vai fazer, por isso que ele disse, vou fazer um novo céu, uma nova terra. Justamente por isso, para a gente habitar com ele para toda a eternidade com ele na terra, né? Mas após o quê? Após a igreja passar pela grande tormenta, esse povo que rejeitou o quê? Esse povo que rejeitou o arrebatamento, porque é um povo desprevenido, igualmente as 10 virgens. 10 virgens que está esperando por ele, 10 templos que está esperando por ele, 10 templos que está esperando por ele. 5 está pronto para ser resgatado, 5 está dormindo, 5 não se desprega das coisas do mundo, 5 não deixa a vaidade de lado, 5 não deixa a moda do mundo, se veste de conforme a vontade dele, não de conforme a vontade de Deus. Aí quando que Deus vir, vai sofrer, vai se arrepender. O pior desgosto que vocês vão ter quando vocês verem Cristo, vocês verem que vocês perderam, entendeu? Por isso que eu digo, tá aqui, nunca mais fiz a minha sobrancelha, porque ele me repreendeu, ele disse assim, não faz a tua sobrancelha, eu não vou fazer e pronto. Sabe o que foi que ele fez? Ele não apareceu, ele mostrou que eu tava com uma trave no meu olho. Aí eu tinha feito a minha sobrancelha, foi uns dias, né? Aí, no outros dias, assim, um dia, 2 dias, né, que ele prestou atenção, né? Aí ele pegou, né, eu sonhei com uma trave dentro do meu olho, tinha um negócio dentro do meu olho que eu não conseguia tirar. Aí eu peguei e disse assim, foi a sobrancelha que eu fiz. E eu tava com vontade de depilar minhas pernas também. E então, aí eu peguei e disse assim, foi isso? Pois eu não vou fazer isso mais não. Então, não fiz mais, tá aqui, eu tô daqui. Tem a pessoa que olha pra mim e ignora. Essa mulher não faz a sobrancelha. Eu sou mais não fazer a sobrancelha e ter a minha salvação e sair para o céu do que fazer minha sobrancelha direto pro abismo, né? Então, porque vaidade, a gente sabe que vaidade pertence ao inimigo. Glória a Deus. O pássaro tá aqui novamente. Glória a Deus. Então, meus amores, o que eu tenho para alertar vocês é sobre isso. Muito templo dele vai ficar. Ele queria vir levar todas as pessoas que estão na casa dele. Todas as pessoas que queriam arrebatar. Mas as pessoas não se deslargam da vaidade. As pessoas não se deslargam. É os vestidos bem coladinhos no corpo. É uma saia lascada, vai até o meio da coxa. Veste até abaixo do joelho. Mas vem com o lascão medonho. Meus amores, vocês sabem porque ele entra dentro das igrejas. Se vocês vissem ele, vocês se vestem adequadamente. Como vocês não veem ele, vocês não se vestem. Meus amores, aqui a Bíblia fala sobre o quê? Sobre as nossas vestes. Que nós sejamos as pessoas que sejam igualmente Sara. Tá aqui, tá bem por aqui o pássaro, né? Confirmando tudo que eu tô dizendo aqui no vídeo com vocês. Ele entra nas igrejas. Só que nós não vê, porque ele tá o quê? Invisível. Se vocês vissem, vocês deixavam muitas coisas de lado. E Cristo está prestes a voltar. Vocês estão prestes a ver Cristo. Entendeu? Aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida.
conserta os teus caminhos com o nosso Salvador e começa a caminhar com Ele. Se desprende de tudo para tu ganhar a tua salvação. Porque lá no céu, para a gente herdar por herança o que foi nos prometido, a gente só herda se nós deixar tudo que é de vaidade de lado. Tudo que é do mundo nós temos que deixar de lado. Tá só com nós e Deus, é nós e Deus, Deus e nós. Nada do mundo, entendeu? A única coisa que nós temos que ter do mundo mesmo é só um trabalhozinho, né? Que pessoas têm trabalho. E o que? Umas vestes assim, adequadas, que faça conforme a vontade dele. E tá com a nossa vida em comunhão com ele. Sem ter ódio de ninguém, sem ter raiva de ninguém. Só eu e Deus, entendeu? Assim você tá preparado para ir pro céu. Raiva, rancor. Ah, a pessoa me fez assim, eu odeio ela. Não, odeio ela não, tem que amar ela. Porque se foi isso que ele nos ensinou, é isso que nós temos que fazer, entendeu? Muitas pessoas vão deixar de ir para o céu, por quê? Porque tem rancor, tem ódio. Aí essas pessoas perdem a salvação por causa de ódio. Porque Deus diz que a gente pode ter raiva, mas não pode se irar. Quando você se ira, a presença de Deus já sai e o inimigo se manifesta, né? Então, meus amores, glória a Deus. É o pássaro, já tá aqui de novo, glória a Deus. Então, meus amores, o que eu tenho pra dizer pra vocês é isso. A gente tem que dar lugar ao quê? A gente tem que fazer a vontade de Deus. Vou soltar mais outro sonho pra vocês. Ó, deixa eu ler aqui pra você, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra a casa dele mesmo, que é o que? O templo católico, que é a Babilônia. Por quê? Porque esse templo quebrou uma aliança com ele, se rebelou contra a lei dele. A aliança que ele quebrou com Deus, qual foi? A idolatria. A idolatria dentro do templo católico. E a vaidade dentro do templo evangélico. Como é que as pessoas querem agradar a Deus desse jeito? Uns é com idolatria, outros é com vaidade. E todos eles querem ir pro céu. Não, eu quero ir pro céu, mas quero ir pro céu de qualquer jeito. De qualquer forma, ninguém entrou no céu, não. A gente tem que se santificar para ir pro céu mesmo, entendeu? Deixa eu terminar aqui, ó. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia. Aqui ele tá dizendo que é para me falar com vocês mesmo, abrir a boca e conversar com vocês, entendeu? Põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram uma aliança e se rebelaram contra a minha lei. Deus casou o homem e a mulher lá no jardim do Éden. E Deus consagrou esse casamento até nos dias de hoje. E o que é que estão fazendo no tempo, em certos tempos, estão casando uma pessoa, um sexo só, não sei nem falar isso. Então pronto, vou tratar no casamento de 2 homens dentro de uma igreja, no lugar de ser o homem e a mulher. Então é isso aqui que está falando aqui. Rebelaram contra a minha lei. Foi isso que se rebelaram contra a lei dele, porque ele casou o homem e a mulher. E dentro do templo estão fazendo isso, entendeu? A transgredir uma aliança é sobre as idolatrias dentro dos templos. O templo evangélico, com a vaidade toda do mundo, está trazendo todo para dentro da casa dele. Aí as pessoas fazem isso sem nem perguntar se ele se agrada. Porque vocês sabem que ele não se agrada. E o negócio vocês querem que ele... Sabe qual é o defeito do ser humano? Porque o ser humano quer que Deus aceite a gente. A gente que tem que aceitar ele. Entendeu? Né? Eu escutei da boca de uma pessoa, a pessoa dizer assim, se ele me quiser, que ele me queira do jeito que eu sou. Olha a mentalidade de uma pessoa dessa. Meus amores, misericórdia de se ele aceitar nós com o nosso pecado e tudo. Porque ele foi na cruz do Calvário, porque nós tínhamos pecado. Se nós não tivéssemos pecado, ele não tinha morrido por nós. Ele tinha ido pro céu do jeitinho que ele estava. Não tinha padecido aquele horror de sofrimento que ele padeceu. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês. Tem que haver arrependimento. Tem que haver transformação de vida, entendeu? Os templos dele vai o quê? Vai sumir pessoas e vai ficar pessoas. Por quê? Porque não estão todas elas adequadas. Principalmente, está com a candeia acesa. Nós estamos o quê? Resplandecendo da luz do céu. Meus amores, olha, encerrei aqui pra vocês, né? Encerrei pra vocês. Pra vocês ver como é o que eu tô falando agora, como esse versículo aqui tá falando do templo católico, pra vocês verem, eu vou terminar de ler o versículo pra vocês entenderem. E dentro desse templo, dentro da casa de vocês, de muitos católicos, tem que ir mais de escultura, pra vocês verem, ó. Eles fizeram reis, mas não por mim. Então, ele bota o quê? Ele bota lá os padres, né? Eu sei lá, como é que chama aquele negócio lá?
Então, ele faz, bota lá os padres, não sei o que lá, no canto lá, não pede nem autorização a Deus. Já tá falando justamente deles. Ó, construíram príncipe, mas eu não subo. Então, eles botam as pessoas por lá, não pedem nem autorização de Deus, só faz lá e pronto, né? Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo. Pra vocês verem como é esse tempo. Lá é cheio de quê? De idolatria. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para ser destruído. Tá aqui, ó. Fizeram ídolo para si, para ser destruído. Então, vocês vão ser destruídos com ídolo, com idolatria e tudo. Por isso que lá no livro do Apocalipse, o Cristo está dizendo, Deus está dizendo assim, sai dela, povo meu, para que tu não seja consumido com o quê? Com esse tipo de arrumação que tá lá. Vou encerrar aqui o restante, ó. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. Então, é os teus ídolos te rejeitou, por ti não vai poder fazer nada, ó. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Então, Deus se irou contra vocês, né? Continuando aqui. Até quando serão eles incapazes da inocência? Até quando vocês vão viver com negligência perante a ele, né? Pronto, encerrei pra vocês aqui, né? Né? Pois bota aí no livro do Apocalipse, mostra aí que tá escrito. Que as pessoas parecem que tem um temor sobre o livro do Apocalipse. Vou mostrar pra vocês. Sobre o tempo católico e sobre o tempo também evangélico, né? O tempo evangélico tem pessoas que estão de acordo com a vontade de Deus. Esse agora do arrebatamento é o primeiro ai, né? O primeiro ai. Aí depois vai vir o terceiro, né? O segundo ai e depois o terceiro. Ou é o primeiro ai e o segundo ai, uma coisa assim, né? Aqui tá dizendo, e dizendo, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora será assolada. Tantas riquezas, numa hora vai sumir tudo, vai acabar tudo, vai deixar até de existir. Aí vê o quê? No arrebatamento é o primeiro ai. Aí depois vai vir o segundo, né? Glória a Deus. Bora aqui, ó. É Apocalipse 18, li o versículo 16. Vou ler agora o versículo 4. E houve outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não ocorra nas suas pragas. Você está vendo aí? Deus está chamando, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos pecados dela, para que vocês não sejam participantes da grande ira de Deus que vai vir sobre esse tempo. Vocês ficam aí se vocês mesmo quiserem. Os meus vídeos chegam a muitos milhões de pessoas, né? Vocês continuam, se vocês aceitam Jesus hoje, coloca a tua vida nas mãos de Jesus e escuta o que ele está dizendo nas Santas Escrituras. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da ira e Deus se lembrou da iniquidade dela. Olha como esse tempo está cheio de iniquidade, está cheio de pecado. Eu tive um sonho, vou soltar o sonho agora. Ó, tornarei a dar como ela vos tem dado e retribuirei-lhe em dobro, conforme as suas obras. Tá vendo? Os trabalhos que esse tempo tá fazendo, esse tempo católico aqui, Deus vai dar ele em dobro. Presta bem atenção. Se sai daí. Em dobro. No cálice em que ela vos deu a beber, dá-lhe-lhe em dobro. Você está vendo aí? Deus não vai poupar. Deus não vai ter misericórdia desse tempo, não. Por isso que eu digo a vocês. Agora eu vou soltar o sonho que eu tive com Jesus. E para vocês saberem, eu vou ler o versículo 21 para vocês saberem que é justamente com esse tempo. Ó, presta bem atenção. Eu sonhei que eu estava numa estrada carroçal. Mato de um lado, mato do outro. E vinha eu, Jesus e uma mulher. Essa mulher era eu. Eu tenho certeza absoluta que essa mulher que vinha do lado dele era eu. E eu vinha em espírito com ele. Porque vocês sabem, nós somos corpo, alma e espírito. Então, estavam os dois com ele. Era a minha alma e o meu espírito. Meu espírito estava flutuando. E eu estava o quê? No ar, e ele estava conversando. Ele chegava para mim e dizia assim,
tu vai no templo católico, ele dizia assim pra mim, ó, tu vai no templo católico e fala pra eles toda a verdade. Na hora que ele falou isso, o Satanás saiu de dentro dos matos e avançou em cima dele. E na hora que ele avançou em cima dele, eu fui para um lado, a mulher foi para o outro, né? E ele saiu guerreando com o inimigo, né? Ele saiu guerreando, né? Só sei que Cristo deu um empurrão tão grande nele que ele se afastou bastante. Na hora que ele se afastou bastante, a mulher que estava andando com ele, né? Pegou na mão dele e puxou ele para nosso lado. Ele ficou do meu lado, do lado dela, né? Eu assim, espírito, né? E naquele momento ali, Jesus desapareceu. E o inimigo veio de lá pra cá com ódio, medo para pegar ele, né? Novamente, aí ele se tacou por cima do escudo transparente. Naquele momento que ele se tacou por cima do escudo transparente, aí eu peguei e saí, né? A mulher sumiu, eu saí para um lado, né? E naquele momento ali, eu olhei para trás para ver se ele não passava o escudo. Como eu vi que ele não passava o escudo, eu fui direto para o templo católico. Quando eu cheguei no templo católico, eu peguei, disse assim, meu Deus, cheguei mesmo na porta da igreja e disse assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? E sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei uma vassoura e comecei a varrer a igreja. É o quê? Uma vassoura representa a limpeza, você está limpando. E o sujo que eu vi lá é pecado. Então, se é só vocês prestar atenção. E qual é a verdade que eu tenho para dizer para vocês sobre esse templo? Que ele disse assim, tu vai no templo católico e diz pra eles toda a verdade. O que eu tenho para dizer, as verdades para vocês, é sobre a idolatria, que eu acabei de ler para vocês. Deixa eu ler aqui para vocês mais alto. Ó, deixa eu terminar aqui, ó. E um forte anjo levantou uma pedra como um grande monte e lançou-a no mar, dizendo, com igual impéto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Então, esse tempo babilônico, agora na vinda de Cristo vai lançar ele no mais profundo do mar. No mais profundo do abismo, é o mar e o abismo e as águas ainda vão cobrir ele. Nunca mais vai ser achada. Essa cidade aí, ó. Tá vendo? Pra vocês verem. Por quê? Porque transgrediram uma aliança e se rebelaram contra a lei dele, como eu li pra vocês. Aí vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que sair. Tá tudo tá tudo nas Santas Escrituras. E o que tem escrito aqui na Bíblia dos crentes, tem escrito na Bíblia do católico, é porque eles não lêem pra vocês. Porque se eles lessem pra vocês, eles sabiam que não poderia ter imagem de escultura, porque ele tá botando... Os padres estão botando a própria alma deles pro inferno e ainda estão botando a de muitas pessoas, entendeu? Vou ler pra vocês aqui. Não custa nada que eu até decorei. Ó, eu vou lá pra... Em Gênesis, tem Gênesis. O primeiro livro de Gênesis, aí depois do primeiro livro de Gênesis tem o que? Êxodo. Êxodo 20, que Deus aborrece a idolatria. E é um mandamento. E cujo que as pessoas não cumprem. Todo católico tem uma imagem de escultura dentro da sua casa. Mesmo a da mãe de Jesus, não tem nenhum problema. O anjo também, o Lucifer, ele também tinha grande potência no céu. E nem por causa disso Deus aceitou ele ser idolatrado, não, de maneira nenhuma. Por que Deus vai aceitar uma pessoa igualmente eu? Porque a mãe de Jesus era uma mulher igualmente eu, bendita entre as mulheres. Porque eu vou soltar o terceiro sonho para vocês entenderem o que foi que Jesus me pediu. Ele disse assim, ele ficou nas redes sociais pregando o evangelho, mas quando nós terminamos de pregar, ele sumiu. Ele se abaixou se não fosse para pegar algo e ele sumiu. Na hora que ele sumiu, aí eu fiquei assim, ele vai voltar. Quando ele voltava, eu dizia assim, quando ele voltar, ele aparecia para mim todo de branco. Ele dizia assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu dizia sim pra ele, que eu esperava. Por isso que eu digo, eu sou uma pessoa bendita entre as mulheres, porque ele me pediu pra me esperar por ele. E eu tô esperando, tô aguardando por ele. Dele eu não abro mão, entendeu? Da minha salvação, da minha alma. Do mesmo jeito é o quê? Maria. Mas nem por causa disso, nem eu nem ela, nós somos dignos de adoração, entendeu? É isso que eu tô dizendo a vocês. Todo digno de adoração, de honra é Deus. É Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Que são o quê? Cujo uma pessoa só. Mas só que ele diz, né? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque, se vocês entenderem, nós temos três. É corpo, alma e espírito. Então, só vocês entenderem, né? Cá a ficha de vocês. E olha o que ele fala aqui, ó. O versículo 3. Êxodo 20 e o versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro, ele está pedindo para nós não colocar uma imagem perante a ele. Mesmo como é que eu vou botar uma imagem perante a Deus se nós não vê nem Deus? Primeiro que eu vou explicar a vocês. A Bíblia diz que nós somos
templo do Espírito dele. Se nós somos templo do Espírito dele, então ele habita dentro de mim. Quando eu me curvo perante uma imagem de escultura, eu estou curvando ele que está dentro de mim perante uma imagem de escultura. Por isso que esse versículo está aqui na Bíblia desse jeito, falando isso, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Como é que eu tenho o Espírito do meu Pai dentro de mim e eu vou curvar ele perante um ídolo, uma imagem de escultura? Isso não tem lógico para ser humano nenhum. Por isso que esse versículo está aqui, desse jeito, dessa forma, explicando. Por quê? Porque eu sou templo do Espírito Santo dele. Ele é Espírito, ele entra dentro de mim. E eu jamais posso fazer tal coisa com ele, entendeu? Ser humano nenhum pode fazer isso com ele, mas as pessoas fazem, entendeu? Deixa eu continuar aqui, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nada de imagem nós pode, nem a imagem assim, a gente de um anjo, por exemplo, eu vi um anjo, eu vou fazer a imagem de um anjo, vou botar na minha frente para me adorar ele. Não, nós não pode. No livro do Apocalipse, João, quando o anjo mostrou todas aquelas coisas a ele se ajoelhou para adorar o anjo. E o anjo disse assim, ó, não faças tal coisa, porque só adora a Deus, entendeu? Um anjo jamais aceita isso. Então, nós mesmos, ser humano, nós não podemos aceitar isso, entendeu? Isso é o quê? Falta de respeito com ele, entendeu? Porque foi ele que morreu por nós, foi ele que deu a vida por nós. Ele é digno de toda a honra, de toda a adoração, de todo o louvor. Só há um. Não te encurvará a elas, nem as servirá. Primeiro ele está pedindo para vocês não se ajoelhar perante a ela. Ele está pedindo que vocês não cultuem a elas, como vocês fazem. Muitas pessoas pegam a imagem e vai começar a cantar, ora, reza, não sei quantas Ave Maria. Então, vocês estão fazendo tudo isso em vão. Vocês estão perdendo o tempo da vida de vocês em vão. Justamente nisso. Olha o que ele está dizendo. Lê esse versículo aqui, ó. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirá. Ele tá o quê? Isso aqui é um mandamento. Eu vou continuar a leitura para vocês entenderem, ó. Porque eu sou o teu Deus. Tá vendo? Nós não precisamos fazer isso não, porque nós temos um Deus. Entendeu? Continuando aqui. Sou Deus zeloso. Ainda é ciumento, para vocês verem. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, por causa de um erro meu, meus filhos, filhos dos meus filhos, filhos dos meus filhos, ainda pode pagar por causa do meu pecado, entendeu? E deixa eu continuar aqui. E daqueles que me odeiam. Então, quando vocês fazem esse tipo de arrumação, vocês estão demonstrando que odeiam a Deus. Quando vocês se curvam perante mais de escultura, quando vocês têm ídolo. Vou ler o último versículo, que fala justamente do mandamento, que é um mandamento. Eu li o versículo 5, vou ler o versículo 6, ó. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, isso é um mandamento, não terás imagem de escultura. Eu acabei de ler o versículo 6 para vocês. Ó, deixa eu repetir, ó. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. É um mandamento, vocês não terem ido nem ter idolatria. Aí essas pessoas fazem o quê? Conduz vocês fazem esse tipo de coisa e conduz a alma de vocês ao abismo. E eles também estão indo. Agora eu não sei por que essas pessoas fazem isso. Eles lêem as escrituras, eles conhecem isso. Eu não sei por que eles fazem isso com vocês. Com a alma de vocês. Eles não se compadecem nem com a alma deles, já vale com a alma de vocês, entendeu? Quando chega lá, eles estão pedindo misericórdia a Deus, né? E não tem misericórdia para a alma dessas pessoas, não. Por quê? Porque elas fazem a palavra de Deus. Talvez para vocês tenham, porque se vocês não conhecerem, que se vocês também conhecerem, é a mesma coisa do padre. Entendeu? Eu vou ler aqui para vocês no livro do Apocalipse, o que é que está dizendo. Eu vou ler o versículo 9 para vocês, ó. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou servo teu, eu sou servo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus, o anjo foi bem claro.
Por quê? Porque João queria adorar o anjo. E ele chegou e disse, não faças tal, entendeu? E ele ainda disse aqui no final, adora a Deus. Tá muito bem explicado. E as pessoas, mais aqui para baixo, em um dia que fala também sobre a idolatria, é o versículo 15. Eu tô lendo aqui Apocalipse 22. Apocalipse 15, ó. Apocalipse 15. Ficarão de fora, os cães ficarão de fora do reino do céu. Vão direto pro abismo, de lá nunca mais sai, ó. Presta bem atenção, que vai ver o que os idolatras, as pessoas que idolatram imagens de escultura. Jesus deixou bem claro para vocês. É só vocês lerem o livro de Apocalipse. Ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idolatras, o qual que amam a cometer mentira. Os mentirosos ficarão do lado de fora do reino do céu. Os idolatras ficarão de fora do reino do céu. Quem abriu a boca e falou foi Jesus. Os feiticeiros ficaram também totalmente fora do reino do céu. E os cães é aquelas pessoas que começam aquelas... Eu não gosto nem de estar falando, porque é várias barbaridades, né? Então, na Bíblia são tratadas como cães, né? Então, meus amores, vocês prestem atenção. Meus amores, eu amo vocês, que esse vídeo está muito grande. Eu vou encerrar esse vídeo e vou fazer um outro vídeo soltando o restante do meu sonho. Ainda não soltei nem a metade do sonho, as visões que Cristo apareceu para mim. Vou soltar todas elas para vocês, porque se hoje for o último dia, eu não sei, meus amores, eu tô fazendo... Deus diz que a gente tem que ver a nossa vida como se nós fôssemos viver o último dia da gente na face da terra. Pede perdão a quem tu tem que pedir, ama a quem tu tem que amar, fala que tu ama, porque, meus amores, ninguém sabe. Hoje ou à noite eu posso dormir e amanhã já não tá mais aqui com vocês para fazer outro vídeo. E a terra tá em verdadeiro alvoroço, porque as pessoas não acreditam nada que tem escrito, porque diz que com a vinda de Jesus, a terra vai entrar em alvoroço. No outro dia é só alvoroço e as notícias no meio do mundo. Todo mundo vai saber da vinda de Cristo. Por quê? Porque vai ser mundial. E fora os acontecimentos, quantas tragédias não vai haver no meio do mundo? Só nesse dia da vinda do Senhor. Por isso que eu digo a vocês, tente piedade da mão de vocês. Confessa Jesus como suficiente salvador da vida de vocês. E mais algo, fica caminhando com ele, se prepara para tu ser arrebatado. Se prepara, porque se tu estiver com uma igreja nessa nem da terra, tu sairá. Se sair, sai mais lá pra, né? Então, porque eu não gosto nem de estar falando esse nome, né? Porra, então, lá pra baixo, lá pra aquela porta bem larga, que muitas pessoas entram por ela, o caminho bem espaçoso, que muitas pessoas caminham por ele, então, e de maneira nenhuma, Deus... Quando eu falo esse versículo, deixa eu soltar ele pra vocês. A primeira coisa que Deus pede a vocês, que vocês saiam desse caminho e saiam dessa porta larga. Porque quando vocês vão pra lá, não tem mais volta, não. Aqui na terra vocês têm chance. Lá não tem mais, não. Vocês vão ficar até o dia do juízo, até um dia de Jesus chegar e tirar vocês de lá. Se essa sentença que vocês querem dar a palma de vocês, eu não quero dar essa sentença pra minha alma, não. A minha alma quer dar o quê? Que eu fique com ele para todo sempre. Cristo, meu rei e meu salvador. O homem que deu a vida por mim na cruz do Calvário. Deixa eu ler aqui pra vocês, não me custa nada. Ó, olha o convite que Cristo... Começa logo, ó, Mateus 7, o versículo 13 e versículo 14. Entrai pela porta estreita. Logo no começo desse versículo, ele dá logo um convite a vocês, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Ele já está dizendo, muitas pessoas passam por essa porta. E está lá até no dia de hoje, vai ficar lá até o dia do juízo. Até o dia que... Quando se cumprir os 1000 anos do reinado de Cristo vai tirar essas pessoas de lá. Olha o tanto de tormento que essas pessoas sofreram. E talvez ainda nem aprenderam, né? Glória a Deus. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. O caminho que leva à vida é um caminho estreitinho, a porta estreitinha. Eu vi essa porta, eu sonhei. Uma porta bem estreitinha, porta mesmo de casa de gente humilde, bem estreitinha a porta. E lá dentro tinha um bocado de banco. Eu vou contar isso pra vocês, bem rapidinho. Deixa eu terminar de ler esse versículo, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Porque, meus amores, eu leio o versículo, eu me lembro do sonho. Eu vou aproveitar e soltar logo pra vocês. Eu sonhei, meus amores,
que eu tava assim, era como se eu estivesse no céu, ou sei lá onde era, acho que era no céu mesmo. E tinha uma porta estreita, de um lado era escuro, do outro lado assim era claro, né? E nesse lado que era claro, tinha um banco, um desses bancos que tem na igreja católica, só que era cheio de gente, assim, e as pessoas tudo trajadazinha de branco, toda vestida assim de branco até os pés. Entendeu? E chegava duas pessoas, uma pessoa, a pessoa que estava lá no pé dessa porta, ele pegava essas pessoas e sentava nesses bancos. Era como se fosse assim um templo. Esse templo já estava tão lotado de gente que era as últimas cadeiras que eu tava vendo que tava cheinho, tava cheio. Tava cheio lá, tava cheio. E estava sendo ocupado o restante do banquinho. Já tava cheio lá. E Jesus me mostrou, no céu, não tem no livro do Apocalipse, não tem dizendo 144 mil dos escolhidos dele, que vão ser marcados, ele me mostrou esse número no céu, faltava bem pouquinhas pessoas. Ele me mostrou no céu, assim, as letras no céu. Faltava bem pouquinho pra pessoa para completar. E eu tô o quê? Tudo que Cristo me mostra no céu, eu solto pra vocês. Ele me mostra, eu solto pra vocês. Com certeza já se cumpriu. Ele já encerrou. Os 144 mil do Cordeiro já encerrou. Agora é só o quê? Ele vinha buscar a igreja dele na terra. É só vocês prestarem atenção, né? Meus amores, eu encerrei. Esse vídeo tá enorme de grande. Mas o que? Ainda vou fazer outro vídeo para soltar o restante do sonho. Porque eu solto o sonho e ainda solto a palavra de Deus. É por isso que o vídeo fica enorme. Eu não solto só o sonho. Eu solto o sonho e ainda solto as Santas Escrituras. Que é para que vocês, o que? Tenham a palavra de Deus, entendeu?